Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: o balanço de nossas vidas diante de Deus. O texto bíblico, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Por isso esforço-me para ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Nas empresas, existe o costume antigo de se fazer um balanço, que basicamente consiste em fechar as portas para o público e anotar tudo o que foi feito durante o ano. Quanto vendeu, quanto comprou, quanto houve de lucro, quanto de prejuízo, o que recebeu, o que pagou e quanto sobrou. O balanço mostrava ao dono da empresa qual foi o resultado daquele ano de trabalho, se houve lucro ou prejuízo. A finalidade era sempre de se aprimorar os métodos de trabalho, detectando e eliminando possíveis falhas para começar o ano vindouro com todo o gás, visando a saúde financeira e o crescimento da empresa. Resumidamente, este era o objetivo geral de se fazer o balanço das empresas. Em geral, isto era feito nos últimos dias do ano. Ora, se isto era necessário para o crescimento e a saúde patrimonial de uma empresa, com muito mais razão e por motivos óbvios, o balanço de nossa vida pessoal é muitíssimo mais necessário. Fazer o balanço de nossa vida pessoal tem o nome de exame de consciência. E a rigor deve ser feito ao final de cada dia, não somente uma vez por ano. Hoje, o último dia do ano de 2025, faço uma analogia do balanço patrimonial que as empresas fazem com o balanço de nossa vida pessoal. Não que isto deva ser feito nos últimos dias do ano, mas para mostrar a todos que cada um de nós é a maior e a mais importante empresa que existe para Deus. Pare e pense nesta afirmação de Jesus, que disse certa vez: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Pense em quanto somos importantes para Deus, nosso Pai Criador, que chegou a nos enviar o seu próprio Filho para nos ajudar. Após o pecado de Adão e Eva, nós todos estávamos perdidos sob o domínio do pecado e de Satanás. O pecado foi algo tão grave, uma ofensa tão desastrosa, que cortou de vez todo o vínculo de relação com Deus. E não havia nenhum meio de reatar esse vínculo de amizade, senão com a vinda de Jesus ao mundo para fazer o que ele fez na cruz do Calvário e na sua ressurreição gloriosa. Jesus abriu para toda a humanidade as portas do paraíso, dando-nos a possibilidade de viver eternamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, afirmou ele. A igreja ora o que crê e crê o que ora. Em latim, isso tem o nome de lex orandi, lex credendi. Em uma belíssima oração litúrgica, um prefácio que é rezado minutos antes da consagração eucarística, diz expressamente: Não nos abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, pudéssemos vos encontrar. Foi exatamente isto que Deus fez, enviando-nos o seu Filho Jesus para que nós o pudéssemos encontrar. A todos deixo aqui esta sugestão. A vida é feita de hábitos. Então, criemos o hábito de fazer diariamente o exame de consciência. Mas não somente o exame de consciência, ele é apenas o começo de algo bom que queremos construir e implantar em nossas vidas.
E o exame de consciência não é somente um hábito bom. Ele é um costume excelente, porque nos mostra como temos vivido, dando-nos a oportunidade de ver o que fizemos, de corrigir os erros e aprimorarmos o que fazemos de bom. A palavra que acabamos de ouvir afirma: esforço-me para ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Este versículo bíblico deve servir de norte, como uma bússola, orientando o nosso esforço diário de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Se as empresas fazem o balanço para ajustar e melhorar o seu rendimento, nós precisamos fazer o nosso balanço, isto é, o nosso exame de consciência, colocando-nos diante de Deus, que a cada dia nos recria com a sua graça. E cada ano que vivemos significa uma nova oportunidade que Deus nos dá de recomeçar sempre na fé e no amor. Se a vida está pesada e difícil, Jesus nos ajuda na caminhada, como ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Se assim fizermos, Deus, que é infinitamente misericordioso, nos garante, conforme está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vós, e vos levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente os meus mandamentos. Termino a reflexão de hoje desejando a todos um feliz ano de 2026, pedindo a Deus que abençoe a todos, juntamente com suas famílias. Feliz Ano Novo! Paulo Jorge Lúcio, padre casado.